Agora sim! Agora foi? Agora foi! Pô, você tá muito linda, né, velha? De loira. Mudou muito, Eu amo né? essa risada. Hã? Mudou muito. Olha, Lindsay, todo mundo aí, minha irmã Lindsay. Mudou muito, né? Foram 46 anos morena, assim que nem você, e agora esse Oi, monte, peraí, quantos anos? 46 anos de morena, né? Eu tô com 48, eu tô completando quase 2 de loira, tá? Gente, que mulher poderosa, né? Ó, a Fernanda tá aqui, Fê foi uma das que mais falou assim, Lê, você tem que falar com a Schneider, porque ela é babadeira. Eu falei assim, realmente, eu falei falar com ela. Eu falei com a Fê hoje ainda, né? A deusa, nossa deusa, amor, Nossa tudo, deusa, né? nossa deusa. Sim, total. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde você tá agora? Eu tô no Palácio da Márcia Rocha, né? Olha, querida. Que gostoso. Olha, eu vou fazer até, olha, eu vou até fazer um zoom. Esse aqui é o meu quarto no Palácio da Márcia Rocha. Vocês estão passando a quarentena juntas? Sim, tô passando aqui na casa da Márcia, em Tamboré, né? Então eu tô passando a quarentena aqui, porque se eu ficar... Eu moro no Largo do Arocho, né? Se eu ficar lá, eu fico querendo fazer coisas, e meu pai tem 81 anos, ele mora em Curitiba, e ele estava muito preocupado com as coisas que eu faço, né? Com os projetos que eu sou madrinha, tudo. Então eu tô dando um tempo aqui até meu pai sossegar de ficar me procurando, né? Pois é, velho, assim, ó, eu em particular fiquei muito preocupada com você no início da pandemia, porque eu via que você não parava. Um dia você estava lá debaixo do viaduto dando sopão, outro dia você estava numa reunião com as manas da periferia, outro dia você estava, ou seja, né, Schneider, o que essa mulher faz da vida, assim? Eu não estava entendendo, eu falei assim, gente, por favor, vamos lá, tá segurando essa mulher? É difícil, né? Eu sou escorpião com ascendente escorpião e lua escorpião, né, Lê? Então você vê que é difícil, né? Eu tenho tudo escorpião. É escorpião com ascendente escorpião e lua escorpião, né? Então é triplo escorpião, né, Lê? Querida, eu só tenho a lua, eu já acho assim, ó, babado. Imagina ser sol e ascendente. Bafo. Ascendente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir um fluxo, que é o fluxo que eu venho seguindo com a maioria das pessoas, que é assim, eu identifiquei que era muito importante para mim ter algum tipo de comunicação com as minhas manas, com os meus manos. E aí pensei, preciso trazer esses corpos trans travestis, as narrativas deles, artísticas principalmente, para esse meio de comunicação. Por quê? Primeiro, para a gente já identificar que nós estamos ocupando todos os lugares na arte, literalmente. Já falei com o iluminador, já falei com o apresentador, já falei com o musicista, já falei com o artista plástico, diretora, roteirista, enfim, né, queride? A gente fala com todos eles, porque eles todos nós estamos ocupando. E Maite Schneider é atriz. Enfim, Maite Schneider é muito, mas eu sei que você começou a sua carreira nas artes pelo teatro, não é isso? Foi. Teatro é minha vida, né? Eu sem teatro não sou nada. Aliás, eu comecei uma história bem engraçada, né, Lê? Porque eu comecei, isso aí pouca gente sabe, até acho que eu falei em um ou dois lugares sobre isso. Eu comecei quando era bem novinha, assim, com o teatro, né? Eu morei em Curitiba a vida inteira, eu tô morando em São Paulo há 3 anos. E lá em Curitiba eu estudei a vida inteira num colégio franciscano, que é o Colégio Bom Jesus, que é um colégio que existe até hoje, um colégio bem legal lá de Curitiba. E tinha um período que tinha, quando você era mais nova, você podia optar por alguns cursos. Eu optei por teatro, que eu tive teatro com Armando Maranhão, que é um professor que já faleceu, não está mais aqui vibrando no nosso plano, tudo. E era muito legal, eu me apaixonei pelo teatro. E sabe por que me apaixonei, Lê, pelo teatro? Porque quanto menos eu era né, eu, Alexandre, mais o povo adorava. Falava, nossa, que incrível, você faz uma Julieta maravilhosa, mesmo sendo menino. Eu falava, nossa, teatro é bom, teatro é legal. Olha, ali mesmo que eu vou conseguir fazer essa Julieta, meu amor. Foi. Só que, logicamente, né, como toda família, né, meu pai, depois que deixou de ser optativa para ser obrigatória a matéria, você tinha que pagar por fora. E meu pai falou assim, olha, ninguém vive de teatro. Teatro é coisa de gay, de puta, então você tem que sair. Daí o teatro foi tirado da minha vida e eu fui só estudar. E ele voltou na minha vida há 23 anos atrás, que ele voltou na minha vida, numa peça de
de Alexandre Linhares, tudo daí que o teatro voltou, porque eu tinha esquecido e falei, não, isso aí é coisa de puta e viado e eu não quero, porque eu não sou puta e nem viado, e hoje em dia eu sou os dois. Não é, amiga? Hoje em dia a gente o quê? A gente faz acontecer, né? Que delícia, amiga. Mas peraí, você é de que lugar do país você é? Eu sou de Curitiba, ó. Guterville tá aqui, ó. Guterville tá aqui falando assim, Rick estudou no Bom Jesus. Já conhece, né? A Fer passou por Curitiba, né? A Fer passou por Curitiba, então Bom Jesus é uma coisa mais de elite, assim, né? Eu sou uma classe média, numa época que existia classe média, a gente nunca passou fome na minha casa, mas eu não podia ir pra Disney, né? Todos os meus amigos conseguiam ir pra Disney e eu nunca fui, né? Eu sou uma eterna... Eu tenho vontade de ir pra Disney, até hoje eu não fui. Hoje, com 48 anos, minha sobrinha com 23 não quer ir mais. Ninguém mais vai querer ir comigo com 23 anos pra Disney, né? Eu ainda tenho o sonho de conhecer a Disney. Ainda tá lá, resistente. Ô, amiga, mas peraí, você vem do sul do país, né? Sim, de Curitiba. E com quantos anos você identificou a sua mulheridade, assim? Independente se você fez a transição ou não. Foi muito cedo? É que não era muito, na minha época, né, Lê, que eu te falei, eu tenho 48 anos, né, Lê, e nessa época era muito, muito difícil porque a gente não tinha internet, né, a gente tinha pouca literatura, a gente tinha pouca maneira de se encontrar, e quando você não se encontra, você não se entende, né, então a partir eu estava com 14 anos, e eu percebi, né, eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, né, então eu sou a filha do meio, então eu entendia, naquela construção de Curitiba, onde eu nasci, eu entendia que ser homem era ser como meu irmão, ser mulher era ser como minha irmã. Eu me identificava muito mais com as coisas do universo feminino, né, não quer dizer que eu me percebia mulher, mas eu me identificava muito mais com o universo feminino. Dentro dessas descobertas todas, eu não conseguia explicar para o meu pai, né, porque hoje em dia, por exemplo, né, tá um pouco mais tranquilo, não digo que tá fácil, mas tá um pouco mais tranquilo. Hoje em dia, uma pessoa coloca no Google, lá em algum buscador, a pessoa coloca lá, olha, eu sou um menino que me sinto menina, é capaz de aparecer, olha, procura Maitê, o telefone é esse, né? Procura Leone, é isso. Hoje em dia tem um caminho, não que seja fácil, mas tem um caminho um pouco mais trilhado, um pouco mais, né, montado. Na minha época não tinha. Então, até os 14 anos, eu tinha uma série de acontecimentos que eu falava, gente, por que eu não consigo ser igual ao meu irmão, que nem meu pai fala que eu tenho que ser? E por que eu não posso ser como minha irmã, ou me identificar como a minha irmã, como eu me identifico, né? Então eu tento suicídio 2 vezes, uma vez com 14 anos, outra vez com 16 anos, por não conseguir me enquadrar e também não conseguir me entender para conseguir explicar para minha família, né, Lê? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Ou seja, você está falando aí desse conflito de não ter referências, começar a perceber algo de diferente em ti, mas também não ter com quem você ir buscar esse tipo de informação, até ir se auto-buscar, porque Exato. Muito difícil mesmo. Eu também sou de uma geração, assim, que eu me recordo que as únicas referências que eu tinha realmente eram as mulheres putas da rua, assim, digamos, né, as trabalhadoras do sexo, enfim. Lembrando que a gente não tem nada contra elas, a gente tem a falar sobre a prostituição compulsória, mas não é nem isso que eu quero entrar. O que eu quero dizer eu tive uma família que também me deu acesso, né? Me deu educação, enfim, me deu acesso ao afeto. E aí, quando eu percebia que eu era mulher e que eu queria ser mulher, eu negava muito, porque eu tinha certeza que essa mulher, que era a referência que eu tinha, não poderia ser, porque meus pais não aceitariam. E aí a gente vai negando isso e os conflitos vão acontecendo, bem o que você citou aí em relação ao suicídio. Essa semana, Maitê, é uma semana muito difícil pra gente. A gente teve uma perda muito grande, né? Do Demétrio, boy preto, homem trans, enfim. Que significava muito pro coletivo, muito pro movimento. E gerou aí uma grande comoção. E aí, nessa pesquisa, buscando um pouco de informações, eu descobri que só esse ano 5 homens trans se suicidaram, né? Ou melhor, foram suicidados. E quando eu soube receber essa notícia, foi no dia que eu ia fazer esse contato com o Léo Moreira Sá. E aí eu também estava com um amigo, o Digão, enfim, da Casa Chama, que eu já estava percebendo que ele estava me dando indícios de algum movimento que estava acontecendo com ele de depressão também. O que aconteceu? Eu buguei. Eu
comecei a sentir o luto, eu me permiti alimentar esse, não alimentar o luto, mas sentir o luto. E no decorrer desse processo de sentir o luto, eu percebi que o luto realmente ele se torna verbo, né? E ele se torna luta. Porque aí quando eu falei com o Léo, eu falei assim, Léo, eu preciso trazer essas informações, mas eu não posso fazer com que elas sejam gatilhos, que elas podem ser gatilhos, né? Principalmente para os meninos trans nesse momento. E ontem eu tive a live com o Léo, porque a gente cancelou no dia, mas fizemos no seguinte. E o Léo falou uma coisa muito interessante, que eu quero trocar com você e a gente problematizar isso, ou simplesmente falar mesmo. O Léo trouxe uma impressão que é a seguinte, o homem trans, eles, vira e mexe, eles falam muito que nós, mulheres trans travestis, a gente já está num movimento muito mais forte, né? Muito mais intenso, a gente está com uma visibilidade maior, enfim. E aí eu questionei para ele o porquê que ele achava isso. Ele falou assim, que o homem trans, quando ele passa a tomar hormônio, a barba já dá uma passabilidade muito grande. E ele acaba entrando no armário. E que nós, mulheres trans, não. Independente de hormônio, mas geralmente não é muito comum a mulher trans ser muito passável. Então, a nossa corporeidade acaba nos impulsionando a grande militância, a bater de frente e tudo mais. Tudo isso no pensar dele, e os meninos também concordaram, que estavam ali na live, falaram que sim, que é provavelmente por isso que nós, mulheres trans travestis, temos essa luta mais forte, a gente está num levante maior. Qual é a impressão que você tem quando você ouve isso? Eu já penso um pouco diferente, né? Não querendo contrariar, porque eu adoro o Léo, né? Eu adoro o Léo, tudo. Eu acho que é uma visão, né? Acho que é uma visão de quem vive, né? Talvez eu tenha um pouco, por conta da idade, tudo. Eu acho que normalmente, por exemplo, as mulheres trans que a gente vê no dia de hoje, independente de qual momento ela se construiu, achou essa busca de identidade, ou percebeu que tinha alguma coisa que estava fora do fluxo dessa tal dita imputada normalidade, né? Enfim, normalmente a gente era a mariquinha, né? Eu, você, nós éramos a mariquinha do pedaço, a gente era o sexo dito frágil, a gente era aquela que chorava quando alguém tirava sarro da nossa cara. Lógico que tem exceções, eu estou generalizando, né? Tem algumas trans que davam um sarrafo, davam porrada, tudo tal. Mas normalmente nós éramos as que chorávamos, que representavam todo o biotipo da dita mulherzinha, entende? Dentro da sua fragilidade, etc. O homem trans era aquela pessoa que falava, isso aí não é Maria, isso aí é João, essa é uma Maria João, não sei o quê, né? Que tem um livro, inclusive, do nosso maravilhoso João Nery, tudo, falando dessa questão de Maria e João, né? Até por conta do nome do João Nery, tudo, que quem não leu tem que ler. Mas essa pessoa, por exemplo, que mesmo não se identificando como homem trans, né, se percebeu um pouco mais perto do masculino, se defendia. Quando tiravam sarro dessa mulher masculina, dessa mulher sapatão, ou dessa mulher com trejeitos masculinos, ela se defendia, ela protegia outras mulheres, ela ia na frente. É por isso que até hoje, por exemplo, na Transemprego, a maioria dos homens trans tem um índice educacional muito maior. Homens trans conseguem estudar durante muito mais tempo, aguentando o bullying que existe, porque eles brigam mesmo, eles vão em cima, eles não abandonam, eles falam assim, tipo, não vai, vocês vão ter que me aguentar aqui dentro. A mulher não, a mulher trans normalmente fala, nossa, é muita pressão, minha família não me quer, aqui no colégio já tá uma desgraça, ela acaba sendo expulsa do colégio, né? E é por isso que a gente vê muita mulher trans com uma qualificação, qualificação que eu digo de capacitação profissional, dentro do que a gente estipulou como uma capacitação profissional para a vida, muito menor do que homens trans, né? É muito comum a gente ver homens trans fazendo graduações, mestrados. Aqui na Transemprego, por exemplo, dentro da Transemprego a gente tem 16 mil currículos. Desses 16 mil currículos, por incrível que pareça, 40% desses currículos têm graduação, mestrado ou doutorado. Só que a grande maioria são de homens trans com essas qualificações maiores. Porque eles são muito mais resistentes e de aguentar muito mais o tranco. Então eu penso que, por exemplo, essa questão de tipo, de que mulher não sei o quê, é que eu acho que a gente acabou reproduzindo certos modelos que foram nos passados. A gente não tinha exemplos de mulheres super poderosas, mulheres mega que iam à frente, tomavam as suas frentes, etc. Agora que a gente está começando a ver, tanto em empresas, quanto na política, quanto em qualquer esfera que a gente veja, mulheres sendo representadas. Foi ano passado que a gente teve uma Copa do Mundo que foi reproduzida naquela TV mais conhecida, porque antigamente era só a Copa do Mundo dos homens de futebol. Sim. E mesmo assim, mulheres não têm os mesmos patrocínios dos homens na hora de estar dando a cara a tapa. Elas ganham muito menos ainda, né? Então, nós mulheres trans
de maneira muito cruel, acabamos absorvendo o que nos foi ensinado, que mulher é mais frágil, que mulher chora, que homem está num lugar de poder, tanto que para a maioria das pessoas, quando falam para mim, falam assim, eu não acredito que você vai deixar de ser homem, perder todos os privilégios que tem para ser mulherzinha. Você nasceu com o dom de ser homem, de bater na mesa, de dizer o que você quer. Você é branca, de Curitiba, classe média alta, e você quer ser mulherzinha. É real. Então, acho que tem um lugar, entende? É um lugar que a gente acabou somatizando. Mas a nova geração, que hoje em dia está até discutindo essa questão de binário, não binário, de gêneros fluidos, de outras questões que no meu tempo não discutia, porque no nosso tempo era tipo, tá, eu não me sinto isso e eu vou para isso, mas continuava sendo aquele binarismo de macho e fêmea. Hoje em dia, não. Hoje em dia o pessoal está aí discutindo, é cada vez maior na Transemprego, eu percebo na Transemprego que é cada vez maior o número de pessoas que se identificam como não binárias, como pessoas de gênero fluido, como pessoas que, tipo, eu sou eu e dane-se essa classificação. Sim. Entende? Real. E é isso. Isso é muito interessante, eu acho que isso é um ponto muito grande de revolução, porque eu realmente acredito nesse lugar do gênero fluido, inclusive fico muito pensando sobre isso, embora também não me sinta um gênero fluido, mas eu acredito que isso é uma das principais informações da gente, como que eu posso dizer? Uma das principais coisas que a gente tem que falar, porque, né, Maite, falar é algo que, tipo assim, a informação acaba atravessando ao outro, ele se provoca com aquilo e a gente vai construindo outras narrativas e essas coisas vão começando a ser mais comuns, mais naturalizadas entre nós. O que precisa, por exemplo, para a gente parar de morrer, o que precisa é que a gente seja naturalizado nos espaços. Logo, a gente precisa ser inserido na sociedade. Inserido na sociedade começa pela inserção na família. A gente é expulso de casa a partir dos nossos 12, 13 anos. Por quê? Porque não existem referências de mulheres ou homens, até então não existiam, né? De mulheres e homens como nós, que pudessem se dar bem na vida, né? Essa fala é meio louca, mas enfim. E aí os pais já tinham todo esse desapego em se apegar com a gente, né? Eu penso que hoje, Maite, tanto você, eu e tantas outras e outros manos e manas, a gente está sendo essa referência para esses novos pais e eu estou vendo muito mais crianças sendo recebidas pelas suas famílias, né? Crianças trans, travestis. Tem a Maria Joaquina, por exemplo, que ela é um espetáculo de menina, né? E tanto ela quanto tem a Alice também, que é uma que é muito minha fã, assim, vai me assistir em todos os espetáculos. Eu conheci ela com 8 aninhos, ela tá com 12. Enfim. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre todas essas coisas novas que estão acontecendo a partir das nossas corpas serem inseridas, né, em todos os lugares. E também pensar que, tipo, o que é família, né? Eu acho que a gente tem que discutir, por exemplo, algumas questões do tipo, o que é família, né? Família é algo que é simplesmente consanguíneo? Pode ser, mas pode ser uma construção também, né? A gente tem que, inclusive, começar a discutir algumas coisas que foram estipuladas. Não, família, pai e mãe, aquele que te deu a sementinha do espermatozoide, um te deu o X, o outro te deu o Y, e a partir disso começaram esses cruzamentos. Não, família não é isso, né? Então, prova disso é que tem um monte de mãe que joga no lixo, prova disso é que tem um monte de pai que adota os filhos e pais homossexuais que adotam e são pais. Então, quer dizer, a construção familiar está fora desse eixo genético que a gente estipulou com uma força muito grande, né? E aí acho que está um dos grandes problemas da humanidade, né, Lê? Que por conta de ter, por exemplo, a pessoa nasce e tem uma vagina, transformam fêmeas em mulheres. E por conta de ter pênis, transformam machos em homens. E nem todo macho tem vagina, assim, etc. Essa construção é que está totalmente errônea, oprimida e oprimida, sabe? Que oprime as pessoas e fazem tantas coisas ruins, sabe? As pessoas são seres humanos. Existe no mundo, hoje em dia no mundo são quase, 8 bilhões de pessoas, né? Então nós somos quase 8 bilhões de identidades, pessoas que se relacionam no seu momento, na sua família, na sua sociedade, com relação a uma série de coisas, sexualidade, com relação a desejos, com relação à orientação, com relação à identidade, uma série de outras coisas. Nós somos 8 bilhões de identidades. Se nós somos 8 bilhões de identidades, imagine quantas orientações nós somos, né, Lê? Porque identidade... Identidade é quando eu e você percebemos de real quem nós somos, quando você para o ser humano que você é. Isso quer dizer que é a identidade de cada pessoa.
Agora, essa identidade, que é quando você sabe quem você é, começa a se interessar por outras identidades, que é o desejo, que é o afeto, que é a orientação. Você fala assim, gente, se são 8 bilhões de identidades, imagine os matches entre isso, né? Quem tem aplicativo, eu tenho Tinder, eu tenho Happn, eu começo a ficar louca, eu falo, gente, tudo é possível. Eu começo a ver como é que vai colocar em 4, 5 orientações, entende? É match para tudo que é lado. Maravilhosa. Amiga, olha só, você citou muito sobre a Transempregos, né? E para quem não sabe o que é a Transemprego, a gente vai explicar agora. E eu quero, antes de você, junto com você explicar, eu quero que você tente trazer para a gente em que momento da sua vida você se percebeu uma pessoa poderosa para pensar, idealizar e criar Transempregos. Isso, demorou muito, né, Lê? Até... É estranho falar, né? Porque até 24 anos, 23 anos de idade, eu não saía, né? Hoje eu sou super faladora, exibida, né? Eu tenho ego lá em cima, até demais, às vezes eu tento controlar um pouco meu ego, né? Eu acho que um dos meus maiores defeitos é o ego, né? Então eu tento controlar o ego, tudo, puxar um pouquinho, falei menos, um pouquinho menos. Volte 3 casas. Volte 3 casas. Volte 3 casas, exatamente, né? Menos um pouquinho. Mas até 23, 24 anos eu não saía de casa porque os 2 primeiros relacionamentos que eu tive foram abusivos, né? Então, um deles entrou meu pai, minha família, tudo, por conta de violência, que eu tive no escolamento de nariz, de retina, tudo. E eu tive durante muito tempo na minha vida medo das pessoas, né? Eu que trabalho com gente, hoje em dia, eu tinha muito medo das pessoas, né? De como encarar as pessoas, de achar que as pessoas só de olharem para mim já iam ser violentas. Então, durante muito tempo, por exemplo... na minha época não tinha Netflix, não tinha nada dessas coisas, então você tinha que ir na locadora, alugar um filme, etc. Eu fazia uma lista de filmes para o meu pai buscar e depois meu pai devolvia na locadora. Eu fazia uma lista de supermercado para o meu pai comprar, porque eu não queria ir no supermercado para as pessoas me verem com medo da violência. Então, quer dizer, eu demorei muito tempo para esse lugar, né? Uhum. Então, eu te perguntei da Transemprego, mas aí você trouxe uma coisa que eu acho até interessante a gente falar antes, porque a Transemprego, enfim, ela já acontece, ela já é você, e a gente pode deixar um pouquinho lá pra frente. Você falou de violência, e é muito doido, porque assim, desde que eu comecei a assistir Maite Schneider, faz muitos anos, né, que eu te acompanhei, eu vi você no Jô, enfim, desde ali eu achei muito forte a sua história, porque essa questão de violência, ela acontece com você desde quando você se percebe nesse movimento de transição. Infelizmente, o que eu senti, assim, quando eu conheci sua história, é que essa violência para você aconteceu um tanto de você também para você, né? Aquele movimento que você faz de desejo da sua retificação, da sua... Cacete, fugiu a palavra, amiga. Da sua redesignação, sexual, você foi uma mulher muito corajosa, né? E você conta pra gente um pouco sobre esse movimento e o que ele acabou gerando, assim. Foi tudo péssimo, bem pra né? você também falar? Foi péssimo, na verdade, né? Porque quando eu fiz, na minha época não tinha, que nem eu te falei, né? Não tinha... quando eu decidi mudar minha vida, né? Eu comecei com 16 anos que eu tive a segunda tentativa de suicídio. Meu pai me levou minha tia, a irmã do meu pai, me levou num psicólogo que não sabia nada do assunto, mas me indicou para um psiquiatra, e que foi a primeira vez, com 17 anos de idade, que eu escutei a palavra transexualismo, né? Como doença, como sufixo de doença mesmo, né? Não era transexualidade, né? Era transexualismo. E ele me contou o que tinha que fazer. E quando ele me contou tudo que eu teria que fazer, que eu ia ter que tomar hormônio a vida inteira, as operações não eram feitas no Brasil, só fora, tudo, eu falei, não. Então, se é uma coisa no cérebro, opera o cérebro, porque eu quero ser que nem meu irmão, eu não quero passar isso a vida inteira. Eu meio que surtei, não foi uma coisa tipo, então agora a gente vai fazer isso e tá tudo bem, entende? Foi uma coisa tão assustadora. Primeiro que eu não tinha condições de viajar para fora do Brasil para fazer cirurgias, saber que eu tinha que ficar tomando hormônios a vida inteira para ser quem eu era. E daí eu falava, gente, eu não quero isso. Por que eu sinto isso? Por que eu não sou igual ao meu irmão? Então eu me culpei durante muito tempo, até ver que não tinha um outro caminho, entende, Lê? E daí, dentro dessa loucura toda, começou um pouco mais para frente, quando eu tinha mais ou menos essa época de mais ou menos uns 24, 25 anos, começou em Curitiba, esses locais, inclusive no Brasil inteiro, Curitiba foi um dos primeiros locais que começaram, equipes multidisciplinares para cuidarem
ou fazer encaminhamentos de pessoas trans, né? Que na época você tinha que passar por todo esse processo transexualizador que a gente fala hoje, já existia naquela época. Mesmo sendo poucas operadas. Eu comecei a fazer aquele processo, só que era um processo muito lento, porque tudo ficava no eixo São Paulo, um pouquinho no Rio, mas quase tudo era São Paulo. Depois começou Porto Alegre um pouquinho. E nesse momento todo que começou essa situação toda, eu falei, eu não vou esperar. Eu sou escorpiana, já te disse. Eu sou escorpiana, eu falo assim, se não chegou, eu mesma vou resolver. E daí fui eu, né? Aí eu não vou contar a história inteira, vocês podem ver no Jô Soares, porque eu conto essa história no Jô. E eu mesma fiz a cirurgia para retirar os testículos sozinha. E o pior disso tudo foi que quando essa entrevista foi ao ar, vieram assim, choveu de pessoas trans, tipo assim, Maite, eu quero que você me opere. Eu falei, amiga, não, você não entendeu nada, amiga. Eu fiz cagada, amiga, eu dei sorte de estar aqui, não faz isso. Gente, querendo que eu operasse ainda. Sim, sim. Ou seja, é muito violento tudo isso que você passou, né? É violento. Aí, a partir disso, primeiro, você literalmente quase morreu, né? Você foi levada às pressas para o hospital. A partir disso, você teve que vivenciar, pelo fato de não ter concluído da forma, né, certa, sei lá se é assim que tem que falar, concluído da forma certa, você depois teve que passar por uma porrada de outras cirurgias, né? Que aí isso também faz com que seja mais violento para o seu corpo. Enfim, para mim faz muito sentido esse lugar quando você diz de meio que fobia, assim, né, de pessoas e de tudo isso. Isso tá muito, isso é meio que explicado assim para mim. E aí só genitalmente eu fiz 14, né? Então eu tive 14 virgindades, imagina. Fora a minha de nascimento, eu tive 14 virgindades, né? Se uma já pode ser ruim, imagina 14. 14. Eu sou experta em virgindade, né? E aí você teve também muita violência de homem, é isso mesmo? De parceiros? Sim. Nos 2 primeiros relacionamentos. Depois eu tive muita sorte também, né? Os 2 primeiros relacionamentos, porque na minha época eu achava que ser mulher, quanto mais o cara fosse escroto, aquele padrão, sabe, de macho escroto, cuspiu no chão, trata mal a mulher, aquele padrão escroto, quanto mais ele fosse aquilo, mais reforçava, eu achava que reforçava o meu feminino. Então, quanto mais ele fosse aquilo, por mais escroto que fosse, mais eu falava, mas eu sou menina, olha como ele me trata como mulher. Reforçava o meu feminino. Se o cara tinha qualquer coisa de feminino, eu falava, cruz credo, ele tá querendo que eu seja homem com ele, ou ele tá vendo uma porção masculina comigo para ele querer ser feminino. Olha como era o antagonismo das coisas, né? Como eu mesma não sabia como me encontrar dentro disso, né, Lê? Muito doido, linda. E você sabe que você falando isso me vem sobre o quanto eu percebi que isso também reinava dentro de mim. Há pouco tempo eu vivi uma relação transcentrada. Fiquei com um homem trans e descobri essa coisa mágica na minha vida, que foi algo assim revolucionário mesmo. É muito importante eu sempre refletir sobre isso e falar sobre isso, porque eu quero que isso muito acesse as pessoas. Eu descobri ali, amiga, que um novo universo tem e é possível. E aí eu descobri muito sobre essa questão que você acabou de falar, de que quando os homens eram muito machos, cuspiu no chão, coçou o saco. Quero esse aí que é pra mim. E tem esse lugar, né, deles reforçarem a nossa feminilidade. Não é? Amiga, hoje coçou o saco. Hoje, quando começa a coçar o saco, me dá uma neura, eu já acho que é chato, amiga. Eu falo, não, amigo, para de coçar isso, vai procurar um médico, isso aí é chato. Para! Amiga, sabe o que eu lembro? Eu lembro que, assim, meu pai ainda tem um sítio na cidade de Juquitiba, e durante muito tempo tinha rodeio. Amiga, quando eu chegava no rodeio, nossa, deu até um negócio. Quando eu chegava no rodeio e viu aqueles cowboy com a calça entochada, com o matinho no cantinho da boca. Era aquilo que eu queria. Era aquilo que eu queria, amiga. E olha pra mim, pelo amor de Deus. Enfim, descobri muito a toxicidade de tudo isso. Sim. Sabe? E demora mesmo, né? Porque a gente tem uma série de padrões, né? A gente vem de uma construção de padrão que, logicamente, varia, né? Varia do país que você vive, da sociedade que você vive, né? Por exemplo, se você pegar,
duas mulheres que nasceram, sei lá, vamos ver um lugar que nasce bastante, sei lá, na Índia, né? Que nasce enquanto a gente está conversando, nasceu no mínimo aí umas 100 mulheres na Índia nesse momento, né? Mulheres que o pessoal, fêmeas, né? Que nasceram com vagina e falaram, olha, é mulher, né? Só que, por exemplo, dessas 100, vão ter várias que nasceram uma numa casta, uma em outra, e que vão relacionar o feminino de maneira muito diferente dentro dessa construção. Mesmo nascendo no mesmo lugar, em 2020, nesse dia de hoje, né, que elas nasceram, elas vão perceber o feminino de maneira muito diversa. Depende da religião que os pais têm, da casta que elas habitam, de como elas vão ser e de como a família vai gerir esse tipo de situação. Essa construção social é um arcabouço que a gente é invisível, mas ele é muito potente, né, nessa construção, né? Mas o machismo é tão poderoso que ele ultrapassa barreiras, entende? O machismo é uma coisa tão... É um dos piores defeitos que a gente tem como humanidade, entende? Não o homem, mas o machismo, entende? Porque ele construiu uma série de regras, colocando que, tipo, se é homem, é bom, e só são qualidades positivas. Se é mulher, são fragilidades, coisas ruins, sabe? Coisas não potentes, entende? Ele criou esse arcabouço que é extremamente cruel para todo mundo, entende? Então, por conta disso, eu falo, gente, a gente tem que terminar com o machismo, com esse racismo, com o racismo estrutural que existe. A gente tem que combater, né? Porque não basta mais a gente dizer, não, eu não sou homofóbico, eu tenho um monte de amigo gay. Não, você tem que combater a homofobia, que nem diz a Angela Davis. A gente tem que combater aí, a gente tem que combater, não basta dizer eu tenho amigo negro, você tem que ser antirracista, né? Você tem que combater o racismo. A gente tem que fazer um pouco mais, não basta dizer, a gente tem que fazer, não basta falar, a gente tem que agir. Sim, e a gente tem que começar também a falar sobre isso, porque identificando os pontos positivos dentro dessas discussões todas, a gente começa a elaborar estratégia para isso. Então, por exemplo, eu depois, até antes de ter relação com um homem trans, eu comecei a perceber que o homem trans hoje, eles estão vindo num movimento muito interessante de se aliarem muito ao feminismo, e com isso eles estão construindo uma narrativa muito importante para eles desconstruírem a masculinidade tóxica deles mesmos, né? E aí quando eu identifiquei isso, surtei, pirei, falei, vocês têm que cada vez mais se trocarem entre si, criarem esses espaços de troca. Inclusive ontem eu fiz um acordo com os homens trans que estavam na live comigo e com o Léo, que a gente vai entrar em contato com a Casa Chama para a gente pensar uma maneira desses homens trans começarem a elaborar encontros, porque eu penso que o homem trans ele tem um lugar de trabalho de base no machismo muito interessante, porque ele vivencia hoje aquele macho que a gente não quer que ele seja, e ele tem essa consciência, que em algum momento ele vivenciou o feminino, sei lá, enfim, né? Ele performou a feminilidade, melhor falando. E aí, com isso, eu acredito muito, primeiro que assim, é isso, eu tive uma relação com o boy seta, agora fudeu, amiga. Conheci todas as camadas, conheci a Caverna do Dragão, sim, muito legal, muito gostosinho, sim, entendeu? Gostei. O armário de Nárnia, né? Você abriu o armário de Nárnia. Amiga, eu abri e revirei, você não tá entendendo, você não tá entendendo. Enfim, Fernanda disse que é droga. Fernanda falou assim, você tá fudida que é que nem droga. Eu falei assim, meu bem. Mas é assim, eu acho que para além disso, amiga, tem um lugar que eu me apaixonei por mim, sabe? Eu identifiquei que eu venci todos esses tabus que a gente estava falando agora há pouco. Eu venci. Tipo, eu identifiquei que eu estava vivenciando e performando uma mulher muito cisgênera. Eu estava numa síndrome de Cinderela. Eu estava desejando, enfim. E aí, quando a gente há esse encontro desses corpos e dessa alma, eu não estou falando nem da questão genitália, do sexo como é, whatever do sexo como é. Até porque quando eu falo de relação transcentrada, não necessariamente é só homem com mulher trans. E eu tô falando sobre homens trans com homem trans, mulher trans com mulher trans, né? E a Fernanda Caverna do Dragão. E com isso eu descobri uma nova forma de viver. E inclusive depois disso, eu gosto muito de rola, óbvio, gosto com força. Mas a gente vai ressignificando essas coisas, sabe? E assim, enfim, tô muito feliz. Acho que a gente pode agora começar a pensar em falar sobre, deixa eu ver. Vamos falar sobre... Já que você falou de rola, né, tem cada rola sofrida, né, gente, por causa, assim, de, sei lá, algumas gramas aí de isso, a gente tem que levar o porco inteiro. Então, rola não tá com tudo isso, né?
Eu sei que tem rolas super gostosas, assim como tem bobus deliciosas, assim como tem edis que são divinos. Eu acho que, tipo, a gente não pode mais coisificar as coisas, né? Eu acho que uma das grandes conquistas da questão trans é a gente tirar o foco de alguns pontos, né? Que normalmente a gente acha que, tipo, não, isso aqui que é importante, é o pinto que bate na mesa, é a chavasca que a gente rola. Não, não é nisso. Não é que não possa estar, entende? Mas a gente é tantas outras coisas, né? Nós somos energia, energia com tanta coisa maior, entende? Eu falo, gente, não fica só nisso, entende? Já inventaram vibradores muito melhor do que vários pintos, que além de fazerem assim, você coloca a música, ele canta ainda. Você pode gravar a voz do boy, ele dizer eu te amo depois que ele goza o pênis, entende? Em vez de colocar a porra dentro, você coloca leite condensado, então é docinho em vez de ser amargo. Já inventaram modernidade, gente. Então para de achar que é o pinto, para de achar que é a bubu, entende? Vai achar outros aperitivos em você, sabe? O ser humano é muito amplo, sabe? Acho que uma das melhores coisas do ser humano é a potência que a gente é, né? A gente não vai... Uma vida é muito pouco pra gente se conhecer, imagina conhecer o outro, né? Então para de achar que é só pinto e buraco, que é só fazer esse movimento. Hoje em dia, você já viu os aplicativos, né? Eu te falei que eu tô no Tinder, eu tô no Rapper. Hoje em dia o pessoal nem masturbar sabe mais, o pessoal masturba só assim por causa do aplicativo. O pessoal não sabe mais nem fazer a voltinha. Porque o aplicativo é só assim, não, sim, não. Então ele chega no clitóris e ele fica assim. Gente, tem que fazer uma bolinha também e depois descarta. Uma bolinha e descarta. Até o aplicativo tem que ensinar o povo a se masturbar, né? O clitóris, que já é difícil, tá complicado, né, amiga? Não, maravilhoso. Alguém aqui perguntou, pediu pra gente falar sobre o que é transcentrado. A relação transcentrada é quando uma mulher trans se relaciona com um homem trans. Ou uma mulher trans com mulher trans, homem trans com homem trans. O babado é ser trans e criar esse tipo de relação. Foi muito especial pra mim. Você já viveu? Não. Porque eu sou de um tempo, ao contrário de você, os primeiros homens trans que eu conhecia há muito tempo atrás, eles eram totalmente o exemplo e cópia do macho escroto da pior maneira possível. Então, a época que eu vivi, os homens trans que existiam, eles queriam reproduzir aqueles paradigmas e modelos daquele homem trans que eu já estava aprendendo a detestar. Entende? Então eu criei um pouco de trauma, bloqueio. Agora que eu tô tentando me abrir, tentando transformar uma fresta aí em buraco, em abertura, porque eu fiquei um pouco traumatizada com os homens trans que eu conheci, porque eles eram aqueles que tipo, porra, Maitê, você vai sair com esse decote, Maitê? Porra, mulher negra não faz isso, Maitê? Porra, que não sei o que, Maitê? Porra, você tá diminuindo o jeito que eu sou, porque se eu sou homem, eu que escolho, sou eu que... Sabe aquela coisa? Então eu conheci o pior momento da construção de homens trans, que era aquele homem trans querendo reproduzir esse paradigma do macho, cisgênero, nessa sociedade que a gente sabe que... A gente não precisa nem detonar, né? Porque já tá detonada, né? Sim, sem dúvida, amiga. Então eu te deixo a dica, amor. Conhece os mais novinhos. Sim, sim. Inclusive, se vocês estiverem interessados, o Facebook acabou de lembrar para mim, né? O Facebook é ótimo, que ele lembra coisas incríveis, mas ele também lembra desgraças, que eu tô há 6 anos solteira. Então, quem estiver assistindo essa live, se quiser mandar currículo bem legal para... Amiga, você faz uma seleção antes, amiga, já que você já tem essa tua expertise, esse know-how teu, e me manda já uma pessoa que esteja interessada, que eu acho que quase completando 50 é um momento bom para estabelecer relacionamentos, eu acho. Eu acho. Agora sim, ó, aguarde que você vai ver, vou te mandar um cardápio. Adoro, a gente ainda vai sair de casa. A gente ainda vai. Bate. A gente ainda vai sair de casalzinho, amiga. Casalzinho, porque você é monogâmica? Você tem que se abrir. Onde está o poliamor? Onde está o poliamor? Onde está a outra questão? Para de estar muito... você está muito fechadinha. Você tem que se abrir também, viu, Lê? Inclusive, vamos falar sobre isso. Eu quero... É uma coisa também que eu tô afim, super afim, aliás, de repensar em mim. Porque, olha, vou te combinar que, assim, outro dia eu tava ficando com uma pessoa, aí tava super gostoso ficar com essa pessoa. Aí essa pessoa vira pra mim e fala assim, então, vamos dividir? Aí eu já assim, então, mas peraí, a gente vai dividir como, assim? Você vai trazer alguém? Eu disse, não, legal, então tá bom, também vou trazer alguém. Eu já percebi que torceu o nariz. Aí, ou seja, tipo, tem muito esse lugar, né, dessas relações não monogâmicas, onde o homem, o boy,
coloca que a gente vai lá e vai ficar com outras, enfim, para ele. Então a gente tem que também falar sobre isso, eu acho, né? Você gosta, você curte dessas relações abertas? Amiga, eu tô curtindo qualquer coisa, amiga. Eu tô numa situação que eu vou te dizer, amiga, que tipo, o macaco, eu já dei nome pra ele, né, amiga? Eu já tô assim numa curtição, amiga, que eu vou te dizer, viu, amiga? Quarentena pra escorpiana é a pior coisa do mundo, amiga. Eu tô acostumada com isolamento, amiga, mas o isolamento, o meu distanciamento até pode ter até 20 centímetros, mas botam 2 metros, amiga, no distanciamento. Ferrou comigo. Quem que eu vou conseguir atingir com 2 metros, amiga? Até 20 centímetros eu consigo me distanciar, entende, amiga? Mas 2 metros é muito cruel, entende, amiga? Então, é difícil. Eu tô tentando me entrar nessa modernidade, tentando... Eu, durante muito tempo, batalhei com algumas coisas, né? Eu tive uma educação, eu não te contei, mas eu tive uma educação franciscana, né? Eu estudei a vida inteira num colégio religioso em Curitiba, aquele colégio Bom Jesus é religioso. Então, durante muito tempo, eu me achei suja, pecaminosa, maldita. Eu me penitenciava muito. Eu achava que, tipo, não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. Então, além das questões trans, eu tinha umas questões de repressão por conta da religião. E até hoje, algumas questões, por exemplo, eu não curto sexo anal, não tenho, tipo, essa coisa do tesão, etc. Já fiz, entende? Não digo que não vou fazer de novo, mas não é uma coisa que é uma pira muito minha. Mas muito do meu não desejo anal é por conta de repressão de religião que eu tive, entende? Sabe? Claro. Sabe? Afetou até o meu desejo, entende? É tão bem feita essa estrutura de tipo, não, você tem que ser desse jeito, ela é tão filha da puta, entende, amiga? Nem sei se podia falar isso no dicionário, acho que pode, né? Mas ela é tão... É isso mesmo. É uma estrutura tão filha da puta que ela consegue, inclusive, boicotar desejos teus, entende? É uma merda que a gente vive, sabe? Então, acho que todo dia a gente tem que estar se libertando de coisas que nos aprisionam, buscando novas situações. Então, eu tô nesse caminho, dessa busca, que eu não tô nem aberta, eu tô arregaçada, eu já falei que eu já passei o parâmetro do aberto, eu já tô querendo me arregaçar para outras modernidades, entende? Então, eu tô nesse clima. Maravilhoso. Mas ela não aconteceu, mas eu não digo que não possa acontecer. Ótimo, porque é isso, é sobre a gente se permitir, eu me permiti. Foi um processo, viu? Foi um processo grande, foi mais de ano, assim. Foi conversando muito, foi assistindo muitas relações transcentradas, foi acreditando que eu seria capaz e me abrindo e deixando acontecer. Bebi uma cachaça antes? Bebi, mas foi maravilhoso, que aí que eu entendi, aí que eu esvassalei tudo mesmo. Mas você se abriu gostoso? Nossa, Bri, você não tem noção. Acabou aqui, eu já te ligo, tá? Pra gente já aprofundar isso. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, antes da gente acabar, a gente faz uma rapidinha, tá? Não sei se você sabe, mas eu vou fazer um bate-bola, bate-cabelo, uma rapidinha com você. Só que antes disso, eu não posso consigo. deixar... Você sabe que eu não consigo bater bola porque eu tirei, né? Então a gente pode bater outra coisa. Vamos bater bets. Bola não vai rolar, vamos bater bets. Bate peito, amiga, bate peitinho, bate peito. Mas, ó, eu não posso deixar de falar pra galera sobre... detalhe, esse material aqui, amor, além de ficar salvo no meu Instagram, agora no Gente Vital, eu tô pensando em fazer um documentário com ele, porque eu tô falando com muita gente trans, travesti e artista. Enfim, então, se você já permite esse material ser ótimo. A senhora é da hora. E aí, assim, deixa eu só assinar só um pouquinho que eu tô assinando para ficar público, Maite Schneider. Pronto. Obrigada. Oi, senhora? Senhora, oi. Obrigada, senhora. Senhora, oi. E aí, amiga, a gente não pode deixar de falar da Transemprego, porque realmente é uma ação que está atravessando o nosso tempo, né? A gente fala de um país em que a maior parte da nossa população está na prostituição compulsória, porque a gente não consegue ser inserido no mercado de trabalho. Em torno de 90% de nós, pessoas trans travestis, ocupa esse lugar da marginalidade, né, imposta, compulsiva. E aí vem Maite Schneider e cria o Transemprego. Fala o que é Transemprego, quando surgiu o Transemprego e o que está acontecendo agora. Na verdade, não foi Maite que cria, né? Mas o Transemprego surge da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Transgênero, de uma palestra que eu morava em Curitiba ainda, e eu chamei essas 4 potências aí, que é a Márcia Rocha, Laerte Coutinho, na época estava o João Nery, Letícia Lanz, enfim. A gente se reuniu em Curitiba e a gente criou a ABRAT, essa Associação Brasileira de Transgêneros, há séculos atrás,
para discutir educação, que a gente sabia e ainda é um grande déficit com relação ao nosso público, à nossa população. Depois, Márcia Rocha, que na verdade, várias pessoas trans começaram a estudar, começaram a fazer faculdade, começaram a ter suas graduações completas, a tirar aí seus diplomas, etc. A Márcia sempre foi empresária, a Márcia Rocha, então ela já tinha várias empresas, trabalhava muito, muito fortemente nesse ramo, e daí ela falou assim, por que não tem pessoas trans nesses lugares, né? Ela começou a frequentar o Fórum de Empresas LGBTI aqui, de São Paulo, começou a conhecer uma série de empresas, e daí a gente começou a fazer um braço dentro da Brat, que hoje em dia praticamente a Brat se transformou na Transemprega, né, para discutir a empregabilidade, que a gente viu que além da educação não adiantava as pessoas se capacitarem, a gente tinha que fazer a inserção dessas pessoas trans no mercado de trabalho. Então surge há 5 anos e pouquinho atrás, um braço aí que foi a Márcia que puxou. Durante 3 anos a Márcia ficou fazendo praticamente tudo sozinha aqui, né? Eu vim para São Paulo, daí que eu consegui ajudar um pouco, mas praticamente o resto foi tudo a Márcia nesses 3 primeiros anos, para fazer a questão de empregabilidade de pessoas trans no mercado de trabalho. É um projeto totalmente gratuito. A gente, nesses 5 anos aí, a gente está trabalhando já com 450 empresas, então é tanto grátis para as pessoas trans quanto para as empresas. A gente vai em palestra, abre os bancos de currículos, são 16 mil currículos no Brasil inteiro. Eu acho que até o final do ano a gente vai transformar o Transempregos em Transjobs, então ele vai ser mundial, né? Não vai ser só mais no Brasil, então ele vai ser mundial. Então as pessoas que quiserem sair do país, que quiserem viajar ou estejam fora, podem estar acessando esse tipo de serviço que a gente faz, né? E agora a gente criou recentemente o Empodera Trans, né? Eu até falei com a Fê hoje sobre isso, com a Fê Deusa. A gente criou o Empodera Trans, que não é do mundo corporativo. O Empodera Trans é a primeira rede de empreendedorismo de pessoas trans, de pessoas trans do Brasil inteiro. É totalmente gratuito também, então as pessoas podem entrar em empoderatrans.com.br e colocar o seu serviço. Se você faz bolo, se você é DJ, se você é pintor, se você é pintora, se você faz artesanato, não importa. Cadastra quem você é para a gente fortalecer primeiro entre a gente e depois começar a mostrar para os outros que sim, nós podemos tudo e trans pode qualquer coisa, porque a gente é foda pra caralho. Então tem Transemprego para quem quer emprego, empresas formais, enfim, CLTs ou MEIs ou qualquer coisa assim, né, pessoas físicas, jurídicas, e também agora tem o Empodera Trans para pessoas do universo do empreendedorismo, que não querem trabalhar em empresas, mas que já têm um trabalho ou que querem começar um trabalho, também pode usar e também é totalmente gratuito. Amiga! Palmas, plateia! É muito maravilhoso isso. Realmente, assim, é uma coisa inédita e é uma coisa também que a gente que a gente vibra, porque tipo, é isso que vai mudar, né? É isso que vai fazendo as alterações que a gente está há tanto tempo buscando, sabe? E é maravilhoso que essas ações estão sendo encabeçadas por pessoas tão poderosas e transexuais, né? A gente está falando de mulheres trans e homens trans, que são eles quem idealizam, pensam, constroem e fazem acontecer, né? Eu estou aí também como cofundadora da Casa Chama, tá? É incrível identificar que a gente está construindo algo tão forte, tão poderoso. E, enfim, muito parabéns. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem projetos incríveis, né? A gente tem aí a Casa Chama, a gente tem o Sexbox, a gente tem aí a Fernanda. São tantos projetos incríveis que a gente tem, né? A gente é boca de... Tracajara, querida. Tracajara! Casa Chama tá aqui presente com a gente. É sobre isso. Casa Chama, presente! É sobre a gente construir pra gente, com a gente, mas com eles também, né? Chamar os aliados pra luta, que é importante. Miga, vamos lá pra nossa rapidinha? Pro nosso bate-betes, né? Porque bola a gente não vai bater. Pro nosso bate-betes. Bora lá? Bora! Uma sensação. Tesão. Uma provocação. Amor. Uma parte do seu corpo. Sovaco. Uma intenção. Uma o quê? Intenção. Uma intenção? Ai, transar com gêmeos é uma intenção. Ai, amiga, eu também. Bate aqui de novo. Ai, pronto. O medo.
Medo? Ah, eu tenho medo de ter medo. Uma palavra. Amor. Um dia da sua vida. O dia mais importante da minha vida foi o dia que eu voltei do segundo suicídio, estava meu pai do meu lado, e ele falou assim, para de fazer o que você está fazendo, eu não sei por que você faz isso, mas mesmo você não acreditando em você, eu continuo acreditando. Foi quando eu desisti de mim, vi que tinha alguém que eu continuava acreditando, mesmo eu tendo desistido de mim. Que linda, amiga. Arrasou. Beijo pro pai, né, Bê? Beijo, pai Cláudio, 81 anos em Curitiba, beijo. Meu pai também é maravilhoso, tem 79. Meu pai tem uma história profunda comigo também na minha vida, enfim. Um homem. Meu pai, né? Porra, foda pra caralho. Tem que multiplicar, mulher. Meu pai tinha que multiplicar, né? Meu pai é foda pra caralho, né? Mulher minha mãe, né? Eu tive muita dificuldade. Uma mulher minha mãe, eu tive muita dificuldade com ela, né? A gente ficou 10 anos sem se falar, por conta de eu não saber explicar e ela também não saber entender, e enfim, de uma série de coisas. Então a gente ficou 10 anos, eu falei que eu fui órfã de mãe viva, né? Porque minha mãe era viva e a gente ficou 10 anos sem se falar em Curitiba, que é super pequena. Mas hoje em dia eu aprendi a conhecer minha mãe e eu falo, tá aí uma mulher foda, entende? Então minha mãe é foda. Legal. E uma pessoa? Uma pessoa? Ai, gente! Puta, eu diria meu pai de novo como pessoa, não pode, né? Tem que achar outra. Será? Não sei, você que sabe. Não sei, acho que eu colocaria... Eu vou colocar meu avô, então, o pai dele, entende? Porque é o ancestral do meu pai, né? Então eu acho que... Eu acredito muito nessa questão de constelação familiar, dessas coisas da gente ser certas coisas que vem indo. Então, mesmo eu tendo tido pouco contato com meu avô Bertino, né? Bertino Miranda, então eu vou colocar o meu avô como esse lugar de pessoa. Ok. Um pecado. Um pecado? Não viver, gente. Não viver, o pior dos pecados é não viver. Se você pudesse voltar à sua infância, o que você falaria para você mesma? Ai, gente, aproveite muito, passa muito rápido. Eu tô com quase 50 anos. Eu falei, gente, tá muito acelerado o fluxo. Não se culpe tanto. Você tem um monte de defeito, mas você vai descobrir um monte de qualidades. E, aliás, você vai descobrir que vários dos defeitos que você acha que tem, nem defeitos são. Fingiram que eram defeitos para você engolir isso. Para, vai viver, não fica olhando o outro. O teu espelho é o melhor e menos cruel que existe. Não se olha através do espelho do outro. Vem, Alexandre, vem ser feliz, vem ser Maitê, vem ser quem você quiser, Alexandre. Ah, querida! Nossa, que linda, amiga. E agora, o que você, se você não fosse você, falaria para você hoje? Se eu não fosse eu? Sim. O que você falaria? Gente... Eu não sei, porque eu sou tão eu, na verdade, né? E eu tô sempre me descobrindo que eu não sei o que seria se fosse outra pessoa, entende? Eu acho que eu falaria, tipo... todo mundo tá sozinha, mas ao mesmo tempo tem muita gente do teu lado, entende? A solidão é o caminho mais certo. Chegamos sozinho, vamos partir sozinho. Aproveite a viagem, mas ao mesmo tempo esteja bem com você mesmo, entende? Porque você pode ser o teu maior amigo ou o teu pior inimigo. Arrasou, querida! Amiga, assim, a gente tem 2 minutos ou 3. Eu quero, antes de mais nada, que o tempo dilate agora, para eu poder te enviar essa mensagem para além do que eu estou fazendo aqui agora, mas que você receba em vibração mesmo. Você é uma das mulheres mais fortes da nossa geração, uma das manas mais queridas do nosso movimento. A sua energia é muito contagiante, assim. É impressionante, é muito louco. Quando eu falei, eu vou entrevistar a Schneider, eu tenho certeza que a gente vai falar putaria, eu tenho certeza que a gente vai ter crise de riso, eu tenho certeza que eu vou ver ela vermelha de rir, eu tenho certeza que, enfim, ela vai ser legítima, porque isso é uma das suas maiores qualidades. Você é muito legítima, assim. Você tem uma marca registrada, a IT Schneider, que é só sua. Eu só tenho a agradecer
Porque por mais que somos assim, por mais que você, esse mulherão, essa juventude toda, você sim vem de uma geração anterior à minha, e você abriu muitos espaços para mim e para toda essa nossa geração nova que está vindo aqui. Hoje você está à frente da Transemprego, algo que está abrindo um caminho inenarrável para a gente. Então, assim, mantenha-se forte, mantenha-se viva. Eu quero você viva, eu torço para que você continue vibrando essa existência maravilhosa, e é só gratidão. Fica com a gente, porque esse tempo, esse mundo merece você para sempre, assim, tá bom? Agora você pode ficar com a palavra, fala o que você quiser, para quem você quiser. Não tem palavra. Olha aqui embaixo, dá um beijo de língua. Ai, gente, é só ela. Terminamos em lacração, sim! Terminamos em beijo na boca, sim, querida! É. Tem uma frase de um cara do teatro que ele fala que nessa vida, né, se chama Peter Brook, né, um cara do teatro, é a minha área teatro, minha área de paixão, e ele fala que nessa vida a gente pode tudo, só não pode qualquer coisa, né? Então, vocês que nos assistiram até agora, que vão assistir essa live depois, que vão compartilhar com os amigos, com as amigas, enfim, tudo, saiba que você pode tudo, entende? Então, se permita mesmo, e se permita o erro, sabe? Se você tiver que errar, erre. Pare com esse perfeccionismo, vá ser feliz, entende? Porque juntos e juntas e juntos a gente não é só mais forte. Juntos nós somos imbatíveis e foda pra caralho. Pra você, tá? Somos foda pra tudo, entende? Então aproveitem a vida. É isso, né? Se aproveitar, se amar, estar juntas, essa rede de afeto que a gente tem montado. Isso que a gente está fazendo aqui agora, amiga, é algo muito genuíno, assim. É eu poder te olhar e falar do fundo da minha alma que eu te amo e te respeito. Algo que há muito tempo, durante muito tempo, o sistema machista e patriarcal nos impedia de fazer. E eu tô dando muita como que eu falo? É muito visível para mim que essa rede de afeto nossa nos mantém viva, sabe? Quando eu falo para a Fernanda que eu amo ela, quando eu falo para a Renata, quando eu falo para a Marina, quando eu falo para qualquer uma de nós que eu amo, é porque eu amo mesmo, que eu me identifico em você e você em mim. Isso eu tenho certeza. Então, só um recadinho aí para a cisnormatividade: não tem para vocês, queridos. Ou junte-se a gente, ou junte-se a gente. Porque o tempo não para, esse tempo é nosso, querido. E olha aí, olha esse mulherão aí. Olha esse mulherão. Dá para ver a marquinha? Dá para ver a marquinha que eu tô? Dá para ver? Nossa, amiga. Olha a marquinha. Gente do céu, eu tô passada. Passada. Eu sou branca, eu tô com uma marquinha. Olha, gente. Não esqueçam, mande o currículo. Eu não quero fazer 6 anos de solteirice, por favor. Amiga, tá cortando e a gente tem 20 segundos. Para você que ficou com a gente até agora, um beijo. Tá muito bom, muito sensacional. Te amo.